Essa palavra que eu tenho para nós hoje, ela é um raio-x da alma, raio-x do ser humano. Você observa o livro de Apocalipse, capítulo 3, vai falar da igreja, a partir do verso 14, a igreja de Laodiceia. Talvez o nome Laodiceia, alguns dizem que pode ser o nome de um imperador, da mulher de um imperador que chama Laudes. E ele apelidou, ele colocou, batizou aquela cidade de Laodiceia. Essa carta de Apocalipse, eu já tenho há um bom tempo o desejo de expor as 7 cartas de Apocalipse de forma sequencial. Ela é uma igreja da Ásia. Alguns dizem que todas as 7 igrejas já pertenciam àquela cidade. Outros dizem que essas cartas foram escritas para o tempo nosso e que cada ser humano se encaixa em um modelo de igreja, mas tanto um como outra, fato é que a palavra do Senhor fala conosco até nos dias de hoje. Amém? São somente linhas de pensamento. Mas o verso de número 14, ela, por intermédio do apóstolo João, já na ilha de Patmos, ele tem essa revelação. E a esta igreja, a comparação ou a descrição isso diz o Amém. Essa é uma descrição para a pessoa do Senhor, para o Espírito de Deus, para a santidade que ali diz. Aqui diz o Amém. O que significa Amém? Aqui diz o assim seja. O aqui diz o assim será. Amém? Você percebe que aqui tem a confirmação, a testemunha fiel e verdadeira. Uma coisa é dizer, olha, aqui diz a palavra que não mente. Aqui diz a certeza. Não. Aqui diz a testemunha fiel. Como o Senhor mesmo diz, eu sou o caminho e a verdade. Amém? Então ele diz, aqui diz o assim seja, a testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. Quando ele dá peso a essas palavras, ele está dizendo, sou eu, o Espírito do Senhor, o Filho, quem te diz essas coisas. Você percebe que dá um centro de atenção. Não é qualquer pessoa que está dizendo aqui. Para o apóstolo João que nos escreve. É o próprio Deus quem ministra isso para aquela igreja de Laodiceia. O que ele diz? Conheço as tuas obras. Olha como ele começa, né? Como ele mostra, provavelmente aqui, que não são palavras duvidáveis. Muito pelo contrário. Não há dúvida. Não tem como você falar assim, não, isso aqui é coisa de homem. Isso aqui é porque ele conhece a minha vida. Vez ou outra a gente escuta, né? Irmão, o que você pregou realmente é o que aconteceu comigo. Ou era o que eu pensei com a minha esposa lá em casa. Ou foi o que eu conversei com o rapaz no serviço. Foi o que eu vim para a igreja conversando com a minha companhia. A gente estava falando isso. E você veio e repetiu aquilo lá do altar. Por quê? A resposta aqui. Conheço as tuas obras. Se tem uma coisa, irmão, um dos 3 atributos incomunicáveis que o Senhor tem é a onisciência. O que significa onisciência? Por que ele é incomunicável? Porque o demônio não tem isso. Ele pode saber do seu passado, do seu futuro. Não. Ele pode saber do seu passado também porque ele viu as coisas acontecer. Não é porque ele é onisciente, ele não sabe todas as coisas. O único que tem esse atributo é o único Deus verdadeiro. Amém? O único que pode dizer com propriedade, eu te conheço. Eu sei quem é você. Nada você faz despercebido dos meus olhos, tanto bom quanto ruim. E esse que diz isso, ele fala, conheça as tuas obras, não és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente, assim porque és morno, eu vomitar-te-ei da minha boca. Para entrarmos nesse parâmetro do que diz o texto hoje, me permita fazer um breve resumo aqui das outras cartas, porque
essa repreensão que Deus faz para a igreja de Laodiceia, ela é muito pontual e somente para essa igreja. Você observa que para a igreja de Éfeso tem alguns elogios e também uma repreensão. Trabalho árduo, perseverança, não toleravam os falsos mestres, haviam provado os que se diziam apóstolos e não eram. Esse é o elogio da igreja de Éfeso. Uma igreja firme. A repreensão, abandonar o primeiro amor. Amém? Era algo rotineiro, costumeiro que aquela igreja tinha. Eles tinham garra, mas não tinham o primeiro amor mais. Com a igreja de Esmirna, o elogio, tribulação suportada com fidelidade. Não bom elogio isso? Você foi fiel, suportou a luta, suportou o calor do fogo e continuou crente. Amém? Glória a Deus por isso. A pobreza deles era somente material, mas eles eram ricos espiritualmente. Então você tem uma repreensão, mas você também tem elogios. Contra a igreja de Pérgamo, a palavra de elogio é: vocês foram firmes na fé, mesmo diante da perseguição e morte de Antipas. A repreensão: alguns seguiam a doutrina de Balaão. Que doutrina que era essa de Balaão? Idolatria e imoralidade sexual. Eles foram firmes nas perseguições, mas alguns do meio se perderam, deixaram ser assediados, se deixaram ser encantados com a doutrina de Balaão. Alguns seguiam a doutrina dos nicolaítas. Então você percebe que a doutrina primária foi mexida, foi sacudida, e alguns por esse caminho se perderam. Foram firmes, mas alguns não suportaram. Com a igreja de Tiatira, obras crescentes. Começaram de um jeito, terminaram melhor. Avançaram no combate. Eles tinham amor, fé, serviço e perseverança. Você vai ver isso, capítulo 2 de Apocalipse, do verso 18 ao 19. Esses elogios com a igreja. Olha, vocês têm amor, têm fé, têm serviço, têm perseverança, mas toleravam Jezabel, uma falsa profetisa que induzia a idolatria e a imoralidade sexual mais uma vez. Não era somente o fato de ter uma profetisa ou de ser uma mulher, não. Mas eles foram mais uma vez seduzidos pela idolatria e imoralidade. Ou seja, tinham obras, tinham amor, tinham serviço, tinham perseverança, mas eles não tiveram a firmeza na doutrina real. Amém? Então você vê mais uma vez elogio e obra. A igreja de Sardes, elogio e repreensão. A igreja de Sardes, qual é o elogio? Alguns poucos crentes permaneciam fiéis. Olha o elogio. Alguns poucos crentes permaneciam fiéis. Repreensão. Tem nome de quem vive, mas estão mortos. Pesado também, né? Suas obras não eram íntegras diante de Deus e precisavam despertar e fortalecer o que restava. É mais ou menos tirando o que está ruim, o que ficou está bom. A Filadélfia, sexta igreja, guardaram a palavra do Senhor, não negaram o nome de Cristo mesmo com pouca força e demonstraram fidelidade em meio à oposição, à repreensão. A repreensão dessa igreja é uma das poucas que não sofreram uma repreensão escrita. Por quê? Eles seguravam. É a segunda igreja que você percebe que elas não tiveram uma censura. Elas permaneceram, porque era uma igreja que se manteve firme, mesmo diante da oposição. A sétima, preste bem atenção agora, é a igreja de Laodiceia. Ao contrário da igreja de Filadélfia, a igreja de Laodiceia, ela era uma igreja que ela não recebe o elogio. A igreja de Filadélfia, ela só tem os elogios e nenhuma repreensão. Amém? Eu corrigi aqui porque ficou uma coisa meio obscura aqui. Ela só teve elogios e nenhuma repreensão.
Mas a igreja de Laodiceia, ao contrário, ela só tem a repreensão. Ela não tem elogio. Irmão, se tem uma coisa que dá muito certo, seja na educação dos seus filhos, seja com a sua esposa, com o seu marido, no momento de um aperto maior no parafuso, é você começar uma conversa exaltando as qualidades. Você vai repreender alguém, você fala o quê? Olha, irmão, eu percebo que o irmão vem numa crescente, né? Eu percebo que o irmão tem uma boa oratória, percebo que o irmão sabe colocar as coisas bem, né? Você é muito útil para o ministério, você é assim, você é assado, né? Você é uma peça fundamental no tabuleiro, mas tenho, porém, contra ti que essa parte a gente precisa dar uma acertada. Por quê? Porque nesse momento você colocou em pé de igualdade, você usou a didática do Senhor. Você pode ver nas outras epístolas, nas outras cartas das igrejas, você percebe nitidamente que o Senhor ele coloca as qualidades primeiro e depois ele vem podando as arestas. Quando essa igreja de Laodiceia, irmão, ele não conseguiu achar essas características, essas firmezas. Era uma igreja que, pelo contrário das outras, não passava por perseguições. Elas não tinham no meio delas falsos mestres. E aqui eu começo a pregar. Ela não tinha no meio daquela igreja ali problemas externos. O inimigo não estava contra aquela igreja. O império não estava combatendo contra ela. Elas não tinham pessoas infiltradas, semeando doutrinas erradas. Era uma igreja saudável, uma igreja boa, uma igreja rica, uma igreja de estrutura, localizada num centro comercial. Muito boa, excelente. O problema dessa igreja não era o que estava do lado de fora ou o que poderia ser infiltrado, era o que já estava do lado de dentro daquela igreja. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção nisso. Para aquela igreja, eles têm por ele mesmo, como o Senhor mesmo diz, eu vejo que vocês são mornos. Vocês não são quente nem frio. Não que o Senhor tenha alegria de que alguém seja frio, mas é mais fácil o pecador lá fora ter noção de pecado quando ouve a palavra do que o crente morno que acha que ele é o filho. Ele anda na terra e anda na água. Ele anda nas coisas do mundo e nas coisas de Deus. Para essas pessoas são chamadas como mornos. Eles não se esquentam a ponto de serem piedosos, fervorosos, atentos, obedientes à palavra, sedentos por Deus, mas também eles não desandam a ponto de ser considerado um gentio e publicano. Eles estão ali, ó. Você repreende o irmão, sou da igreja. Se precisa dele para ser obediente, não, irmão, mas duas coisas não são bem assim, né? Você percebe? Para algumas coisas são crentes, para outras nem tanto. Para a bênção eu sou fiel, eu sou da igreja, também sou filho de Deus, mas para obedecer, essa palavra é parte da lei. Essa palavra a gente tem que ver o contexto, porque isso aí vem lá para os judeus. Essa palavra não é para a igreja de hoje. Tá vendo? Ele não é nem quente nem frio. Ele é esse negócio meio louco aí. E qual é a sensação? Qual é a alegria que o Senhor tem com uma pessoa assim? Nenhuma. Eu vou usar aqui a comparação que o pastor Hernandes Dias Lopes ele falou sobre isso aqui. Você sentir dor é ruim, não é não, irmão? Dor de barriga, dor de cabeça, não está bem, está cansado, está isso, está aquilo. É ruim isso. Nós que somos homens temos propriedade para falar de dor, né? Que a gente resiste bem à dor. Mas você sabe, uma das coisas que talvez, como ele mesmo disse, uma coisa que é muito pior do que a dor é a ânsia de vômito. Você se contorce por inteiro, não é assim? Parece um gato, né? Meio querendo soltar aquela bola de pelo ali. Você come...
é todo o seu corpo nutrindo força, é o seu intestino. Você está entendendo o que é isso? Estou conseguindo ser claro? É todo o seu intestino se contorcendo para que aquilo que você comeu saia. É um negócio meio complicado de explicar, mas isso talvez seja pior do que uma dor. É todo o corpo se contorcendo, dando aquela compulsão para soltar aquilo que está fazendo mal. Eu lembro que uns tempos atrás eu fiquei intoxicado, irmão. Comi um frango de procedência duvidosa aí, né, Milena? E só Deus na causa. E não fala que deu, não, foi eu que ofereci. Pior de tudo. Irmão, é um negócio horrível, você sente, você quer tirar aquilo de dentro de você. E aquele sentimento que nós temos é o que Deus tem com o crente morno. Tá percebendo a seriedade disso? Acha que tá abafando, né? Não, porque eu sou o cara, irmão. Tanto como igreja, como grupo, como ser humano, como igreja separada como você é, como uma célula dentro do corpo, como um membro, né? Entenda isso. No lugar de Laodiceia, coloque seu nome nesse momento, amém? Não é o irmão do lado, não. Você mesmo. Laodiceia era uma igreja, irmão, rica. Olha isso aqui, irmão. Que coisa. Rica, próspera, autossuficiente. Você pode olhar Laodiceia e falar, oh, que igrejona, né, irmão? Pode olhar aquele crente, puxa vida, o irmão ali é abençoado, né? O irmão vem na igreja todo culto, o irmão tem posse, o irmão ele é próspero, assim, anda num bom carro. Deus é com aquele irmão. Você não pensa isso automaticamente? Deus tem prosperado a fazenda daquele irmão, o celeiro daquele irmão, come bem, vai no pampeiro, vai no grill, não se preocupa com a fatura do cartão. Deus é na vida daquele irmão. Glória a Deus por aquele irmão. Mas qual é o problema disso? De pessoas assim, ou desta forma? Eles eram autossuficientes em si mesmos, mas espiritualmente eles eram pobres. Olha para você ver que contraste, irmão. Que coisa estranha, né? Não parece que quem aparentemente demonstra que está sendo abençoado, o que a gente pensa? Deus está aprovando esse irmão aqui. Eu tenho nojo, eu tenho ânsia de vômito de ver um ser humano com essa arrogância e prepotência. Tá achando que tá abafando, olha lá. O modelão, o gatão, o gatucho. Deus está tendo compulsões de ânsia com um ser humano desse. Não é nem quente nem frio. Isso tem aqui, irmão, essa palavra quente e frio. Você vai falar, mas por quê? É porque Laodiceia ela é situada entre a cidade de Hierápolis e a cidade de Colosso. A cidade de Hierápolis, ela mandava para Laodiceia águas quentes. Porque Laodiceia em si, a cidade, ela não tinha água em si mesma, não tinha fonte naquele lugar. Então eles tinham que trazer, né? Não tinha SAEG na época, eles traziam um canamento bonitinho para que gerasse água para Laodiceia. De Hierápolis vinha água quente e de Colosso vinha água fria. Tanto uma quanto a outra, águas terapêuticas. A quente para uma coisa, a fria para outra. E quando essas águas chegavam através dos seus dutos, a cidade de Laodiceia, pelo projeto, pelo trajeto, elas vinham com minerais, elas chegavam mornas, elas chegavam de um ponto intragável. Ao ponto de você tomar e falar, nossa, que água ruim. Água morna. Já tomou água morna, irmão? Água de mangueira? Chega do racho, né? Liga a mangueira lá, ou alguém na rua, meu, olha essa água aí. Você sente o gosto da mangueira, né? Era mais ou menos aquilo. Imagina água quente, né? Que coisa boa. E esse sentimento, irmão, de mornidão, de coisa inutilizável, era a repulsa que o Senhor tinha com aquela igreja. Eu gostaria que você se atentasse com isso.
Porque era uma igreja morna. Era uma igreja que ela não tinha um fervor espiritual. Ela não demonstrava um compromisso. Ela não tinha impacto. Ela estava se tornando intragável para o Senhor. Você olha, irmão, o ambiente religioso hoje, ele está demonstrando todas essas características. A fonte principal da igreja não tem sido mais o Senhor. Aqui eles tinham tudo. O que eles não tinham? Uma fonte. Eles mostravam com mãos, com forças, com poder, e puxavam a água de um lado, puxavam a água do outro. Pronto, agora o que a gente faltava para nós já temos. Água. Mas não serve para nada. Não são águas produtivas. Nossas fontes não revelam ou não são suficientes para nos satisfazer de forma completa. Elas não têm uma condição de terapêutica de nos nutrir. Aí Deus vai e escreve. Compara eles com a água deles mesmo. Sabe essa sensação de tomar essa água que não satisfaz? É o que eu sinto com vocês. Pesado isso, né, irmão? Não é pesado isso? Mas vamos lá. O Senhor começa dizendo para ele, eu conheço as obras de vocês. O salmista, no Salmo 119, olha como é o olho do Senhor. Ele diz assim, ó, Senhor, tu me sondas e me conheces. O Senhor sabe quando eu me sento e quando eu me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Você nem pensou a bobeira que você ia fazer, Deus já sabe. Porque Ele é onisciente. Antes de eu pensar, o Senhor sabe muito bem quando eu trabalho, quando eu descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente. Senhor, eu vou disso. Ele já sabe que você já ia desviar. Senhor, eu estou pensando em não. Ele já sabe que você não ia obedecer. A palavra nem terminou de completar. O Senhor já sabia qual era a intenção. Como é que se esconde de um Deus desse? Imagina Jonas. Agora eu estou escondidinho, estou aqui dentro do peixe. Não, eu ainda estou vendo você aí. Manda o grande peixe vomitar ele lá na terra. Não tem como esconder, irmão, do Senhor. Você não consegue esconder as suas boas obras do Senhor. O Senhor não consegue esconder as suas más obras do Senhor. Você pode esconder de mim. Pode esconder do seu irmão do lado. Você pode esconder do seu marido, do seu esposo. Você pode esconder da sua esposa, dos seus filhos. Os filhos podem esconder dos pais, mas do Senhor ninguém esconde. E Ele diz para você aqui, eu te conheço. Eu sei quem você é, eu sei seu endereço. Eu sei onde te encontrar. E o salmista vai dizendo, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conhece. Tu me cerca por trás e por diante, pela frente, e põe as tuas mãos sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Você acha que você já sabe como é que Deus te esquadrinha? O salmista fala, quando eu penso que eu sei, o Senhor vai e me surpreende ainda mais. Para onde poderia eu escapar do seu espírito? Para onde poderia fugir da sua presença? Se eu subir aos céus, lá está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá está. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. Olha para você ver, irmão. Eu vou apagar a luz do meu quarto aqui, talvez eu me esconda do Senhor embaixo da cama. A noite brilhará como o dia. Não tem como esconder do Senhor, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial
e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso eu tenho plena certeza. Assim diz a palavra do Senhor, amém? E esse mesmo Deus, conforme o salmista diz, que nos conhece, que nos esquadrinha, que está por de cima, por de baixo, por de frente, por de trás, é o mesmo Deus que olha para essa igreja e fala: eu já fiz o seu raio-x e eu sei onde está o seu problema. Eu sei qual é o problema do seu coração. Eu sei qual é a sua frieza. Eu sei de onde vem a sua mornidão. Eu sei porque você se mostra apático. E aí ele vai dar o argumento. Ele vai mostrar o porquê. O verso de número 17 diz como essa igreja de Laodiceia se comportava. Rico sou, estou enriquecido, de nada eu tenho falta. E aí essa é a condição da igreja para si mesmo. E não sabes que eis um desgraçado, um miserável, pobre, cego e nu. Essa era a repreensão daquela igreja. Era uma igreja autossuficiente. Ela achava que por ela ter posses, por ela ser uma igreja empoderada, endinheirada, uma igreja com um bom circuito territorial forte no comércio, uma indústria têxtil avançada, muitas roupas, muitas malhas, era um ciclo transitório de gente ali muito grande que passava por Laodiceia. Eles achavam isso, olha, nós estamos bem, nós temos tudo que uma igreja pode ter. Essa igreja passou por uma destruição, irmãos, e ela se reconstruiu por si mesma, sem ajuda governamental, que era comum na época. Pensa, a igreja passa por um problema, né? E o governo vai lá e fala: eu vou te ajudar. O bispo da igreja fala assim: não vai não, aqui tem. Amanhã nós já vamos começar a reerguer a obra. Isso não é poderoso, irmão? Isso não mostra que talvez alguém olhasse e fala: Deus está lá naquela igreja. Por quê? A gente foi oferecer ajuda e o Deus deles lá é um Deus grandão. Porque eles recusaram ajuda. Talvez alguém pudesse olhar e falar assim: não vamos nem mexer com eles então. Porque Deus está do lado deles. Se eles não querem ajuda, eles vão ter como resolver isso. E eles falam: rico sou enriquecido e de nada tenho falta. Mas olha como é interessante que eles falam: rico sou. E o Deus fala para ele: vocês são pobres. Fala, mas são ricos ou são pobres? Diante deles, são ricos. Mas aos olhos de Deus, são pobres. Porque a nossa riqueza nesse mundo, irmão, de nada serve para as coisas do Senhor. O nosso dinheiro para Deus pouco serve. O profeta Malaquias já disse: dele é o ouro e dele é a prata. Se nós não podemos achar que por termos riquezas, um bom trabalho, termos boas condições, que agora nós podemos ser autossuficientes. Isso é um caminho perigoso. Eles disseram: eu estou enriquecido. Deus fala para eles: vocês são miseráveis. Eles dizem: de nada eu tenho falta. Deus fala: vocês são cegos e ainda estão nus. Aí agora que é a revelação, irmão. São cegos e vocês também estão nus? Como assim? Aí que mora o segredo, o mistério da palavra. Eles eram produtores de malhas e estavam nus. Talvez se eu entrasse dentro da igreja, irmão, era um irmão mais bonito que o outro. Era um terno de linho, era um terno não sei o quê, era irmão com mocassim, era calça colada até o meio da canela, era cinto de não sei o quê. As irmãs com o cabelo assim, assado, bonito, lenços, penduricalhos e mais um monte de coisa. Porque é assim que alguém elegante se veste, ou não é? É assim alguém que é abençoado por Deus. Ele gosta de
de mostrar o seu poderio. Hã? Não é assim? Ele gosta disso, mas diante do Senhor, está cego e está nu. Olha que pedrada, irmão. Está cego e está nu. Por quê? O que é demonstrado do lado de fora tem que acompanhar o que está do lado de dentro. Não é o contrário. O que eu transpareço pelo lado de fora deve ser o reflexo do que está por dentro. Eu não posso usar isso aqui para esconder uma podridão espiritual. Eu não posso vir colocar aqui para vocês um terno de 2, de 3 mil, sendo que o meu compromisso com Deus é somente preparar o sermão e pregar para você. Tendo o meu nome mais difamado do que pau de galinheiro, mais sujo que no seu... Não pode, irmão. Isso está errado. Aos olhos do Senhor, Ele está dizendo, você está cego e está nu. Por que nu? Eu estou te vendo por inteiro. Eu estou vendo como é que está atrás dessa vestimenta bonita que você está vendo. Lembra que o Senhor diz aos fariseus? São muito bonitos. Mas não passa? Irmão. Eles falam até mais baixinho, né? Não passa de sepulcro caiado. É tudo muito lindo. Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala assim, ó, Timóteo, meu jovem, no capítulo 6, verso 17 ao 19, exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos. O que mais essa igreja era, irmão? Eles eram autossuficientes, eles eram ricos, tinham dinheiro. Oferecer ajuda e não precisava. Eles eram arrogantes, orgulhosos, prepotentes. Tiago diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, amém? Dá graça aos humildes. Paulo escreve para Timóteo, exortem eles para que eles não depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente, amém? Para o nosso aprazimento, ou para a nossa alegria. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Aí ele vai dar aqui a certeza para Timóteo, ou o direcionamento para Timóteo. Timóteo, você quer ser rico com Deus? Ordene que as pessoas acumulem para si mesmo tesouros, um sólido fundamento para o futuro. Que é isso, irmão? Nós fazemos de tudo para termos tesouro nessa terra, não é assim? Trabalhamos, estudamos, esforçamos e tal. Por quê? Porque eu preciso dar maior estudo para o filho, porque eu preciso de um maior conforto para a família, porque eu preciso andar num carro melhor, porque eu preciso ter uma vida mais confortável, porque eu quero comer melhor, porque eu quero isso. Isso é tesouro para o céu? Não, isso é tesouro para a terra. Qual é o tesouro do céu? Uma vida regenerada no Senhor. É o Senhor dizer assim, eu te conheço, eu sei o teu nome. Não vi uma repreensão dessa aqui. Eu sei que você foi fiel na perseguição. Eu sei que você combateu os falsos mestres. Isso aqui é um elogio. Isso aqui é um tesouro para com Deus. Como a Bíblia diz sobre Daniel, um homem, um amigo muito amado. Isso não é um tesouro para com Deus? Um sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. É o que o Senhor disse para aquele homem que construiu um grande celeiro. Ele estava bem, irmão, abastecido, tinha concluído a meta do ano dele. Ele olha e fala o quê? Olha, minha alma, tá vendo tudo isso aí? Agora você pode descansar. Ali começou o tormento dele. Veio uma voz e falou para ele assim, seu louco, o que você tem preparado, para que serve? Não é pesado isso, irmão? Ver que todo o seu desgaste para parecer saudável, para parecer bem, aos olhos de Deus, estava sendo reprovado desde o começo. Tem um comentarista que chama Michael Wilcock.
fazendo o comentário sobre esse texto, sobre essa igreja de Laodiceia, ele escreveu assim, ó: a única coisa boa em Laodiceia era a opinião da igreja sobre si mesma. E ainda assim era completamente falsa. Interessante, né? Eles olhavam para eles mesmo e falavam assim: a gente tá benzão, tá não? Deus olhava assim: não tá não. Não tá muito bem assim não. Era só a única coisa boa que tinha, era o que eles falavam sobre si mesmo. Olha que interessante. E mesmo assim não era verdade. Né? A comunhão deles não era verdadeira com Deus. O que eles falavam também era mentira. Né? Porque isso não vinha. Mas olha, observa que até mesmo uma palavra dura dessa, quando Deus vem e parece que, né, você já está no último botão do cinto, Deus fala: vou puxar mais um, porque vamos dar uma acertada nisso aí. Ele vai ainda dar um conselho para aquela igreja. E olha aqui, irmão, observa isso. E quando a igreja está mal, não adianta trocar o pregador. Não adianta trazer de longe. Porque o que a gente precisa sempre está perto. O Espírito Santo do Senhor, irmão, é o maior pregador que existe. Ele te ensina com uma folha caindo da árvore. A didática do Senhor é muito melhor. Então não adianta ir, eu vou para o congresso, porque lá no congresso Deus vai me tomar e vai tirar todo o empecilho. Você pode estar no congresso sendo Laodiceia. Eu posso ir, eu posso frequentar a teologia, eu posso estar no meio da igreja, irmão, isso não muda nada. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, e para que te enriqueças, e vestes branca para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas com os olhos com colírio, para que vejas. O que ele está mostrando, irmão, o que ele está mostrando aqui, é que o médico da alma do ser humano, ele mostra 3 coisas. Ouro refinado no fogo. O que é isso? Para você sair dessa mornidão, você tem que ter uma fé genuína e uma vida purificada. Você está vendo aqui? Aqui você começa a esquentar a água de novo. Uma fé genuína e uma vida purificada. Outra, tira esse linho aí. Tira essa roupa que você acha que tá, né? E se vista de roupas brancas. Quando a Bíblia fala sobre veste, irmão, se ou a sua veste ela tá suja, ou ela está lavada no sangue do Senhor. Veste suja denota pecado. Vestes brancas denota santidade e justiça, amém? Busque a santidade, busque a justiça do Senhor. E colírio. Mas Senhor, comprar colírio para quê? A colírio para você poder te enxergar. Para você olhar para si mesmo e falar: o que eu estou fazendo na minha vida? Porque, irmão, entenda bem, quem tem uma vida cheio da presença de Deus, é impossível que ele seja autossuficiente. Quem tem uma vida cheia da presença de Deus, é impossível que ele seja arrogante. Quem tem uma vida cheia da presença de Deus, é impossível que ele se contente com o raso. É impossível que ele se alegre somente com a igreja bonita pelo lado de fora. É impossível que ele ache que ele está agradando a Deus só porque ele frequenta o culto. Quem tem a presença de Deus tem a visão restaurada para perceber os próprios erros. Amém? Para perceber que ele é morno, que ele não tem, ele não atingiu, ele não está conseguindo mostrar para o Senhor que ele é verdadeiro. E Deus fala para ele: eu te conheço, eu conheço as tuas obras. Não é quente nem frio, mas quem tem o Espírito de Deus, ele discerne que ele está fazendo errado. Amém? Mas Senhor, nós somos uma igreja da província romana, da Ásia, conhecido por a sua indústria de malha. O Senhor quer que nós compramos roupas brancas? O que é que nós usamos, irmão? Pouco importa para o Senhor. A nossa aparência, ela pouco importa para Deus. É intrigante porque assim,
ainda pela misericórdia do Senhor, quando o irmão vem para a igreja, irmão, ele dá uma melhorada. Ele dá uma melhorada. A pessoa vem para a igreja, irmão, né? Ela tem lá os seus costumes. Porque vamos combinar, irmão. Você começa a olhar para a rua, você vê que assim, as pessoas perderam a noção do senso do ridículo. Não é assim? O que antes era coisa que era abominável até para o ímpio, hoje já não é mais. Você observa a mulher grávida na rua, ela ainda tem a intrepidez de andar com 2 botões do short aberto. Eu estou falando alguma mentira aqui? Alguém já percebeu isso? Os homens têm a discrepância, né? O delito de andar com a metade da cueca aparecendo e tá achando que isso está bonito ainda. Não é assim? Agora, aí o crente vem para a igreja, o ser humano vem, aí Deus vai e toca nele, alerta, ele fala, meu filho, você tem que andar como homem. Se você soubesse essa cultura, né, de andar com o short mais para baixo, se a pessoa soubesse de onde veio isso, e o que isso realmente significa, não andariam. Não andariam, eu tenho certeza para você. Aí Deus vem. Porque Deus não quer perder a igreja de Laodiceia ainda. Deus quer que aqueles irmãos, eles se firmem. Eles acordem para a vida. Eles tenham uma comunhão verdadeira. A igreja está formada, está pronta. Deus não é um Deus que fala, olha, agora eu vou limpar a igreja. Isso não existe, irmão. Amém? A Bíblia diz que o joio, ele cresce junto com o trigo. Se Deus limpasse a igreja, ele tirava todo o joio de uma vez só. Mas vai ter o dia. Mas vai ter o dia. Então, Deus vem e fala, olha, eu aconselho a vocês que mudem a maneira como vocês mesmos estão se vendo. Que vocês não são nada. Vocês não são essa Coca-Cola no deserto. Vocês não são essa última bolacha do pacote, não. Vocês estão muito pior do que vocês estão imaginando. E o Senhor diz, eu repreendo e castigo a todos quanto eu amo. Você observa, irmão, que a intenção de Deus não é que aquelas pessoas ficassem chateadinhas, birrentas. Ai, mas agora, Deus, tudo que eu fiz aqui de nada serve. Não, mas faça agora da maneira correta. Porque o problema não é somente se reunir. Talvez você fale assim, irmão, mas aí eles eram fortes. Observe isso aqui, irmão. Isso é forte. Essa terceira parte do sermão. Eles faziam reuniões para eles mesmos. Esse tempo atrás surgiu uma mocinha cantando um negócio desse aí, e deu o que deu de falar disso aí. Não é assim? Mas ela está errada? Não está. Que os congressos eram para nós mesmos, que os cultos eram para nós mesmos, que o que fazíamos era só para nós, para a igreja mesmo. Mas qual é o problema de tudo isso? É que se reunir somente para nos massagear aqui, irmão, é muito fácil. É muito tranquilo. Porque quando nós nos reunimos aqui para nós mesmos, falta o principal da reunião, que é Deus. E ele mostra isso na sua própria palavra. O verso 20 diz, correspondendo ao verso 19, que Deus repreendia e castigava a todo quanto ele amava, ele fala assim, olha, eis que eu estou à porta e bato. Você está percebendo, irmão? Observe aqui pelo texto, que é uma pregação expositiva, que eles se reuniam tanto com eles mesmos, que nem Deus está lá dentro. Que nem Deus está falando mais ali naquela igreja. Está vendo? Deus está à porta e batendo. Porque se ele estivesse lá dentro, já tinham se arrependido, já tinham tomado vergonha na cara, já tinha parado de mentir, já tinha tomado firmeza. É Deus falando assim, olha aqui. Vocês são igreja, né? Mas vocês não acham que está faltando alguma coisa aí, não? Vocês não acham que assim, que vocês... Eu sei que vocês estão bem aos seus próprios olhos, mas
A igreja tinha que ser, como diz o apóstolo Paulo, a coluna e o baluarte da verdade. O principal, a fonte que emana, ela não está aí dentro. Ela também está pedindo entrada. Ela também está querendo entrar aí dentro e tirar essa mornidão de vocês e levar uma fonte de água viva, como diz aquela mulher no tanque. O Senhor fala para ela, olha, se você soubesse quem é que está te pedindo água, era você que iria me pedir água. E rios de água viva transbordaria do meio de vocês. Está percebendo, irmão? Que sem a fonte de nada adianta. Que sem a fonte de nada adianta. Ah, irmão, eu não... A pessoa, o pregador vai pregar, e graças a Deus que eu nunca passei por isso. E vai pregar, chega o pastor para ele e fala assim, irmão, não prega sobre casamento, não. Ah, é, pastor? Por que não? Porque tem um irmão ali que ele está separando, e se você pregar de casamento, ele não vai vir mais. E ele meio que contribui legal aqui para a igreja. É Deus falando, eu estou à porta e estou querendo entrar. Mas tem alguém impedindo. Que por onde que Deus entra? Por meio da palavra. Você está entendendo isso? Aonde a Bíblia não é centro, Deus não habita e não faz morada. Aonde a Bíblia não é pregada, não tem mudança, irmão. Eu lembro de um testemunho de um irmão de um pregador, que ele falou assim, esse mesmo exemplo, que ele chegou para pregar e o pastor falou para ele, ó, dá uma segurada em relação ao adultério, porque tem casos aqui na igreja. Ele falou assim, amém. Ele falou amém para o pastor. Mas na hora que ele teve a oportunidade, ele desceu além. E o obreiro estava na frente dele. E o obreiro chorava. Aí na hora que acabou o culto, o obreiro levantou e falou assim, pastor, eu preciso falar com o senhor. Ele falou assim, é agora que eu vou apanhar, né? O pastor já tinha avisado, agora ele vai vir com tudo. E o irmão chorando. Falou, faz 3 anos que eu tô nessa igreja. E ninguém nunca falou isso para mim. Para mim eu estava certo. Vim, irmão, aqui, Jesus te ama, Jesus te adora, Jesus te pega no colo, Jesus te isso, Jesus te aprova, Jesus te o quê? Jesus não sei o quê. Que Jesus agora vai fazer um novo plano na sua vida, uma nova morada, um novo tempo. E nunca ninguém veio aqui e falou assim, esse adultério aí tá te levando para o inferno. E aquele irmão falou assim, hoje eu largo isso. Porque quem que faz? Não é Deus? Quem é que muda a sua vida? Sou eu não, irmão. Só tem essa voz de taquara rachada aqui só. Quem muda a nossa vida é o Senhor. E Ele está aqui no seu coração hoje, ó. Eis que eu estou à porta do bar. Quer ver mudança? Quer ver transformação? Deixa Ele governar a sua vida. Deixa Ele transformar você. Cristo estava do lado de fora da igreja. Você percebe que é o que eu disse um pouquinho atrás aqui? O que muda quando você está frio, desanimado, longe, morno, o que muda essa configuração não é trazer pregador de fora para fazer chorar, não é mudar a canção para que você talvez se anime um pouquinho mais. O que muda a condição do homem é o arrependimento ao Senhor, amém? Senhor, eu pequei, o errado sou eu, transforma, endireita minhas veredas, transforma meu caminho, eu entrego ao Senhor, faça-o tudo quanto o Senhor quer. Assim diz a palavra do Senhor. Você consegue ver Davi tendo uma condição diferente com o profeta Natan? Natan chegou e enrolou Davi na história, né? Parecia um porquinho camaçando a boca. Travou o Davi. Deu uma chave de braço nele. Davi, você acha que Davi falou assim, então, Natan, não, Natan, você está errado. Eu sou o rei. Não. Davi sabia que era Deus falando pela vida de Natan. E eu me rendo. Eu me arrependo. Eu errei. Nós devemos pensar isso, irmão. Por quê? Não termina aí. Se você abrir a porta para o Senhor, se alguém ouvir a minha voz
e abrir a porta do coração, eu entrarei. Eu entrarei com sua casa e com ele eu cearei e ele comigo. Isso mostra o quê? Comunhão. Isso mostra relacionamento, que é isso que Deus quer com a sua igreja. Ele não quer uma igreja amorfa, sem forma alguma, uma igreja sem expressão, uma igreja apática. Muitas pessoas estão assim. Eu estou dentro da igreja, irmão. E daí? Eu sou igreja, irmão. E daí? O que move, o que tira essa ânsia de vômito do Senhor, não é vir, é querer vir. Não é? Eu lembro de uma historinha que tinha antigamente que era assim: a mulher falava na cabeça do marido: amor, vai ao supermercado comigo. Amor, eu quero que você vá no supermercado comigo. Aí um dia falou assim: levou o caso para o pastor, é o seguinte, esse homem não gosta de andar comigo. Eu chamo ele para ir no shopping comigo escolher roupa, ele não vai. Eu chamo ele para ir no supermercado, ele não vai. Aí falou assim: tá bom, pastor, a partir de agora eu vou. Ele colocou a cara mais fechada que ele tinha e ele foi. Aí chegou lá e falou assim, começou a brigar com ele de novo. Por que você tá assim? E não sei o quê. Você não queria que eu viesse? Agora eu vim. Ele falou: não, mas se for para vir assim, melhor nem vir. Ele falou assim: você tem que saber o que você quer da vida. Aí ela falou para ele: eu não quero só que você venha. O que eu quero é que você queira vir comigo. É diferente, irmão. Uma coisa é você vir aqui porque você precisa vir, porque você faz parte da membresia da igreja, porque você é o irmão, porque o irmão vai sentir falta e pode te mandar mensagem. Não, nós todos que estamos aqui, não é esse o entendimento. O entendimento correto é: eu vou lá porque eu preciso, eu amo estar lá. Como o salmista diz: quão admirável são os átrios do Senhor. Tá vendo que é diferente? Quem é que pensa isso? Quem deixa Deus entrar. Amém? Quem deixa Deus entrar, quem se satisfaz no Senhor. E Ele tem uma promessa para você. Você não gosta de promessa, irmão? Fala amém, glória a Deus. Amém. Ao que vencer. Ele sabe que tudo isso é uma batalha, né? E tudo isso é uma batalha, não é uma coisa simplesmente fácil de se fazer. Ao que vencer, eu lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aqui tem uma sentença de glória futura para aqueles que saírem dessa mornidão. E Deus sabe que isso é um duelo. Isso é uma guerra do espírito contra uma guerra espiritual contra você, uma guerra carnal contra você. Tudo isso combate. E tem a promessa: vença, que ao que vencer, sentará comigo no trono. Ou seja, vale a pena você se arrepender, se transformar. Isso mostra que Deus não tem prazer em condenar o ímpio, mas em que o morno se arrependa e se torne um vencedor. Porque nós já somos perdidos para o mundo. Não é assim? Para o mundo a gente já é derrotado. Agora vamos ser derrotados também dentro da igreja? Não. Aqui, segundo Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? E ele encerra dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fique de pé, irmão, em nome de Jesus.